Happy birthday to you. Happy birthday to you. Se você gosta de cozinhar e toda a família elogia seus doces, por que não fazer bolo de pote para vender e ganhar um dinheirinho extra? Essas delícias são muito populares em todo o Brasil porque não tem como resistir a esses maravilhosos bolinhos vendidos em porção individual. Você pode vender eles na rua ou aceitar encomendas para festinhas de aniversário, chá de bebê, etc. Se a sua dúvida é como fazer bolo de pote para vender, aqui no canal compartilhamos com você esta matéria completa com receitas de bolos de pote, dicas de como começar a vender bolo de pote, como vender bolo de pote na rua e ainda como calcular bolo de pote para vender e conseguir um preço justo que lhe permite obter lucro. Vamos conferir? Veja abaixo tudo sobre fazer e vender bolos de pote e arregace suas mangas para começar esse negócio gostoso. Fazer bolo de pote para vender não exige uma receita de bolo ou recheio especial. Você pode fazer seus bolos favoritos do jeito habitual e usar eles para montar um bolo no pote. Veja como fazer bolo de pote para vender passo a passo. Prepare a massa do bolo que preferir, de chocolate, de cenoura, de baunilha. Confira as receitas no final desta matéria. Se a quantidade de ingredientes rende um bolo pequeno, dobre a quantidade. Coloque a massa do bolo numa assadeira de preferência retangular de 45x 30 cm. Isso é importante porque facilita o corte dos discos de bolo no pote após assar. Asse a massa de bolo do jeito habitual. Em caso de dúvidas, confira a temperatura e tempo indicados na receita. Enquanto isso, prepare o recheio escolhido, recheio de leite ninho, de chocolate, de prestígio. Confira as receitas no final desta matéria. Quando o bolo estiver assado e esfriado, corte discos dele usando um cortador com o mesmo diâmetro do pote em que você vai montar o bolo. Outra opção é cortar fatias de bolo e esfarelar. Coloque no pote um disco de massa de bolo ou um pouco de bolo esfarelado e cubra com um pouco do recheio. Coloque outra porção de bolo e mais um pouco do recheio. Repita até chegar ao topo e termine com recheio. Decore seu bolo de pote a gosto, com gotas de chocolate, raspa de limão, castanha picada. Tampe e faça sua arte na embalagem colocando, por exemplo, uma etiqueta com o nome do bolo, seu nome próprio e contato para encomendas. Conselhos: se a massa de bolo ficar seca após assar, umedeça-a com um pouco de calda de açúcar dissolvido em água ou outra calda ao seu gosto. Para fazer bolo de pote em casa, você pode usar os materiais e ingredientes que tem em casa, não precisa de uma longa lista de materiais especiais. O imprescindível é ter potes para colocar o bolo e o recheio dentro. Os restantes materiais são apenas uma sugestão que vai facilitar a confecção. Confira esta lista de materiais para fazer bolo no pote. Assadeira retangular de alumínio. Pode ser a assadeira número 5, com dimensões de 45x 30x 5 cm. Opcional. Espátula, para retirar ao máximo a massa de bolo e recheio dos recipientes do preparo e assim evitar o desperdício. Opcional. Batedeira, para agilizar o preparo da massa de bolo. Opcional. Embalagem para bolo de pote. Geralmente é usado um potinho de plástico descartável com tampa e capacidade de 220 a 250 ml. Prefira comprar os potes no comércio varejista ou em lojas de atacado, pois conseguirá comprar mais unidades por um preço menor. Imprescindível: confeitos coloridos e outras decorações para finalizar o preparo do bolo do pote. Recomendado: etiquetas, adesivos e fitinhas, para customizar o pote, ficar mais bonitinho e chamar a atenção. Recomendado. Conselhos: coloque na etiqueta do bolo do pote os sabores do bolo de pote, a data de fabrico e a validade. Isso é importante para fazer a gestão dos seus bolos do pote e informar o consumidor. Como você viu, fazer bolo de pote é fácil. O desafio chega na hora de vender. Porém, com algumas dicas úteis, você conseguirá vender seus bolos de pote sem grandes dificuldades e com lucro. Vender bolos de pote na rua. Se você for vender bolos de pote na rua, a conservação é importante. Por isso, coloque-os dentro de uma bolsa térmica ou caixa de isopor e com algumas plaquinhas azuis de gelo no interior. Elas ajudam a manter os bolos geladinhos e prolongar sua validade. Venda seus bolos de pote em ruas movimentadas perto de escritórios, lojas de comércio, escolas, etc.
Inicialmente você pode até oferecer alguns bolos de pote em cafezinhos, restaurantes e padarias para os proprietários ficarem conhecendo seu produto e se disponibilizarem para vender seus bolos de pote nesse espaço. Vender bolos de pote por encomenda. Outra opção é vender bolos de pote para festas, mediante encomenda. Conte para sua família e amigos que você está aceitando encomendas de bolo de pote para aniversários, casamentos, chás de bebê e outras celebrações e logo chegarão até você pessoas interessadas em encomendar essas delícias. Nesse caso, não deixe de customizar a embalagem de bolo de pote com as informações relevantes acerca do bolo, sabores, data em que foi feito, validade, e também o seu nome e contato para ganhar potenciais clientes.